E aí, pessoal, como é que estão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Óbvio que hoje, calma aí que tem um sol na minha cara, mas óbvio que hoje vai ter corrida enquanto eu falo, quer dizer, falo enquanto eu corro, é isso, mais ou menos isso. Muita coisa está acontecendo, estou passando no estágio de oncologia e está sendo muito incrível. E eu tenho que falar isso pra vocês, o quanto que esse estágio está mexendo comigo, está mexendo com essa cabeça. E é isso. Vamos então comer e correr, porque a gente tem 10 quilômetros, faltam exatamente 3 dias para a Maratona do Rio. Não tem muito o que falar, né, gente? Eu preciso fazer meu treino para chegar lá e completar a prova. Aí tem uma notícia, eu acho, não sei, mas talvez eu não corra os 42 quilômetros ou corra os 21. É isso, o estudante de medicina não aguentou, o joelho cedeu. Brincadeira, não cedeu, mas está com uma dorzinha, então acho que eu vou fazer os 21, não vou fazer os 42. Mas é isso, eu conto pra vocês no meio do caminho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa um comentário, comenta o que vocês acharem legal. Se não também, passa para outro vídeo. Brincadeira, não passa não. Esse vídeo vai ser interessante porque tem muita coisa da oncologia que eu queria falar pra vocês. É isso, vambora, vamos comer e depois correr. Comecei, hein? Seguinte, tô passando na onco agora. Sendo bem legal. O que acontece? Lá a gente atende com os médicos. E aí a gente fica, tipo, o médico e você, né? Atendendo os pacientes. E é bem legal. Por quê? Você tem muita prática clínica. Você vê os pacientes direito. Não tem ninguém ali além de você. Tá bem legal. E tá rolando uma coisa muito legal pra mim. É que é uma energia diferente a oncologia. Calma aí que ficou escuro. Durante esse período que eu tô na oncologia, eu percebi que tem gente que entra feliz e sai triste. Tem gente que entra triste e sai feliz. Tem gente que entra com receio, sai revigorado, sai com esperança. Tem gente que entra com medo e sai com força. Tem gente que chora pra lavar, pra entender que aquilo é um processo, mas que vai passar. Tem gente que chora pra entender. Tem gente que o choro é de alívio. Tem gente que o choro é de pressão. E viver isso, ter essa prática como estudante de medicina, tá sendo muito rico. Escureceu de novo, foi mal. Mas já vou sair pro claro de novo, peraí. Eu acho que eu não entendi o peso de ser médico. Passando por esse estágio, eu consegui entender um pouco da dimensão que é fazer médico. É claro que eu não vou contar aqui pra vocês história de nenhum paciente. Óbvio que eu não vou fazer isso. Não é uma coisa que se faça na prática clínica. Deixa eu trocar de mão. Então óbvio que eu não vou fazer. Não vou me ver fazendo isso. Se você estava esperando eu contar caso aqui, não vai rolar. Mas eu posso contar um pouco do que eu sinto passando lá. Quer ver uma coisa? Eu cheguei até a comentar. Cheguei a comentar com o Dr. Gabriel. Foi na oncologia que eu escutei pela primeira vez, vindo de um médico, isso aqui. Você tem alguma dúvida? Eu quero que você entenda tudo que eu tenho pra te passar. Tudo que tá acontecendo. Você tem alguma dúvida? E para muitos, inclusive pro Dr. Gabriel, isso pode até ser comum. Mas eu, como estudante de medicina, passei por diversos estágios. E eu nunca vi qualquer especialidade, qualquer especialista perguntar se a pessoa tinha alguma dúvida. Ser humano a esse ponto, sabe? E eu não escutei isso pela primeira vez e única. Todas as consultas que eu acompanhei no estágio da onco tiveram a mesma frase. Finalizaram com a mesma frase. Se preocuparam do mesmo jeito. Pensaram da mesma forma em como o paciente estava sendo impactado com aquele tratamento. A oncologia, vou entrar agora em uma coisa muito importante, que é sobre a especialidade em si. Não é uma das minhas primeiras especialidades. Eu falo a especialidade que eu quero fazer, né? Não é. Eu quero provavelmente neurologia. Que inclusive descobri recentemente, né? Que eu queria neuro. A onco é uma especialidade
muito difícil. E eu falo pros pacientes mesmo. Óbvio, você faz medicina, cara, pra você as coisas são de boa, fica tranquilo. Mas o que eu tô falando é complexidade. Complexidade de tratamento, complexidade de conduta, complexidade de mecanismo. É disso que eu tô falando. Não tô falando de difícil pra entrar. Não, não é isso. Os pacientes sentem dificuldade de entender como que aquela droga, sei lá, tem tantas, mas sei lá, Infliximab, nem sei se existe essa, mas como que o mecanismo dela age no seu corpo, eles não sabem. E olha que interessante, pra eles é uma coisa complicada de entender. Como que uma massa de 2 centímetros hoje, daqui a 3 meses se forma 9, se torna 9. Isso é complicado, isso dói. E o oncologista precisa saber lidar com isso. E além de tudo, desenvolver ciência, né? Pra alcançar cada célula diferente, cada tumor diferente. Isso é muito interessante. Foi nesse mesmo estágio que eu entendi o peso do que é o médico na vida de alguém. E do poder que a gente tem com as nossas palavras. Nem com tratamento. Não, não é a terapia. Não, não era isso. É a sua palavra. É o quanto que você impacta naquela vida. Foi bem legal entender e passar isso na faculdade. Foi bem enriquecedor. Enfim. Gente, receber um diagnóstico oncológico não é nada fácil. Não é. Estar do lado de cá que me fez entender isso. Enfim, né? Que bom que eu pude moldar um pouquinho dessa minha cabeça, ficar mais atenta no que eu falo, em como eu me porto, como eu recebo diagnósticos, dou, e como que eu lido com as situações, o quanto que isso me impacta, o quanto que isso impacta na vida do outro, o quanto que aquela pessoa que está ali dependendo de mim, do meu conhecimento técnico, não só depende do meu conhecimento técnico, quanto que ela depende da minha empatia, da minha vontade de querer ajudá-la. É isso. Eu aprendi muito com esse estágio e eu precisava falar isso. Bebendo um pouco de gel, porque agora esse papo da Onco acabou. Calma. Vai começar a minha sessão de terapia com vocês. Falar um pouquinho do que tá me incomodando essa semana. Eu falei, né, que tá sendo uma semana difícil e tal. Parte por conta disso. Tá sendo um estágio que eu tô fazendo muitas reflexões sobre como eu levo minha vida, minha graduação, minhas amizades, meu vínculo com meus familiares, amigos. Mas para além disso, ainda tem, não sei se você assistiu o vídeo da greve, mas a greve acabou. Então eu tô tendo várias burocracias para resolver. Que acumulou, aula que acumulou, atividade que acumulou. Isso tá me impactando um pouco, toda a demanda, toda a carga, sabe? Tá mexendo um pouco comigo, eu acho, e me fazendo ficar um pouco mais introspectiva, né? Não quero me deixar abalar. Essa semana foi uma semana que eu idealizei por muito tempo. É a semana da maratona do Rio. Infelizmente eu não vou correr os 42. Eu vou correr os 21 por conta do meu joelho. Mas vão ter outras vezes, né, que eu vou conseguir correr. Vão ter outros 42, mais 21 e outras coisas mais que me fazem pensar que eu não preciso me cobrar tanto pra fazer esses 42 hoje. Apesar de ter treinado muito pra isso. E querido a cada segundo. Eu posso correr os 21, tô feliz com isso. É uma prova que eu queria fazer muito. E apesar de não conseguir fazer os 42, eu me contento. Porque eu sei que eu me superei a cada dia que eu treinei, cada dia que eu trouxe vocês aqui pra treinar comigo. Lidar com a carga da medicina, carga horária, estresse e
treinos é muito bastante. E isso pra mim já é uma vitória e tanto. E a gente tem que comemorar nossas poucas vitórias, tá bom? Então é por isso que eu comemoro meus 21. Porque eu sei que vão vir 42, eu sei que vão vir mais 21, eu sei que vai vir crescimento pessoal, eu sei que vai vir maturidade, escolhas, abdicações. Eu sei que eu tô aprendendo a lidar, prioridades, eu tô aprendendo a escolher. E isso é muito pra mim já. Ai, gente, eu não queria dar esse papo de coach, não queria, tá? Mas é porque a minha cabeça tá só isso agora. Não consigo pensar em mais nada. É bem difícil. E é isso. Agora vamos, porque esse é o antepenúltimo treino para a Maratona do Rio. Faltam só mais 2. E aí é a prova. E eu tô feliz. Muito. Vamos comemorar comigo isso, tá? Valeu por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu joinha e se inscreve no canal. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, não se esquece de falar aqui nos comentários, tá bom? Eu gosto muito de ler o que vocês falam, o que vocês mandam. E é isso. Sucesso pra vocês. E pra mim, paciência. É isso. Valeu, hein? Falou!